As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, mais um programa Presença Espírita no ar, aqui pela Rede TVM. Hoje é quinta-feira e nós estamos ao vivo com mais uma edição do programa Presença Espírita. E nós queremos agradecer pela audiência de todos vocês que nos assistem, tanto ao vivo aqui na quinta-feira, como as nossas reprises durante a semana. E você pode participar do programa agora, tornando essa fase de troca de ideias muito mais dinâmica, com perguntas e sugestões de tema. Tanto você pode entrar em contato conosco através do Facebook e também pelo telefone 3028 7122, porque o programa Presença Espírita traz vários temas, traz informações dos espíritos a respeito da vida na Terra, a respeito da vida após a vida na Terra, a vida após o túmulo. A doutrina espírita nos ensina que nós estamos ligados indissoluvelmente às nossas obras e que tanto aqui na Terra quanto do outro lado da vida, nós construímos o nosso céu ou o nosso inferno de acordo com as nossas obras. Então, o sofrimento ou a alegria, a felicidade ou a tristeza são construções da nossa própria personalidade. Se buscamos a felicidade para o nosso destino, nós devemos trabalhar para construir a felicidade. Muitas vezes, nós escolhemos caminhos espinhosos, caminhos de dificuldades e traçamos para nós mesmos o resultado de tudo isso. A cada um, segundo as suas obras, nos disse Jesus. Então, o ensinamento de Emmanuel de que nós somos herdeiros ou vítima de nós mesmos, ele é muito sábio. Tudo que nós construímos, tudo que nós plantamos, logo ali na frente, quando nós estivermos preparados, nós iremos colher. E se por um lado nós somos vítimas de nós mesmos, todos nós somos credores da tolerância de Deus, que nos permite caminhar pagando as nossas dívidas em dose homeopática. E no pagamento dessas dívidas, Deus não quer o nosso sofrimento, mas que nós tenhamos coragem de superar as dificuldades, construindo uma vida mais feliz. Tudo bem, Ayrton? Que bom a gente conhecer a doutrina espírita, não é? Sim, olá Silvia, você que acompanha o programa Presença Espírita, é sempre mais uma oportunidade de falarmos em nome da doutrina espírita, sempre pautado nas obras de Allan Kardec. Essa base toda que você estava expondo, sobretudo nós vamos encontrar nos livros de Allan Kardec. E lógico, todas as obras subsidiárias belíssimas que nós temos aí na literatura espírita. E toda quinta-feira nós trazemos um tema para a nossa reflexão, muitas vezes um tema que já foi falado anteriormente, um tema que foi solicitado por vocês mesmos aí do outro lado da tela, um tema que mexe com a nossa parte transcendente, da nossa parte de almas imortais que nós somos, um tema que muitas vezes acalma as nossas ânsias internas, as nossas dúvidas internas. E hoje nós vamos falar de um tema peculiar. Nós vamos falar a respeito da alimentação animal. O que diz a doutrina espírita a esse respeito? A doutrina espírita proíbe a alimentação animal? Por que o corpo físico ainda necessita das proteínas animais? Existe algum outro tipo de alimento que seria o ideal para a vida na Terra? Os espíritos, eles se alimentam? É um tema peculiar, é um tema importante e a doutrina espírita tem muitas explicações a esse respeito, né, Ayrton? Sim, e nesse âmbito talvez de especificidades sobre aspectos relacionados à alimentação, por exemplo, nós temos que pensar do ponto de vista da necessidade, porque nós somos espíritos encarnados e como tal nós temos as necessidades tanto relacionadas ao espírito quanto aquelas relacionadas ao corpo físico. E isso nós vamos encontrar na literatura espírita com relação às necessidades humanas, por exemplo, nas obras de Joana de Ângeles, fazendo paralelo com as obras psicológicas da
da psicologia transpessoal. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, no Homem Integral, ela comentando aspectos que são muito semelhantes àqueles que apresentados pelo psicólogo americano Abraham Maslow, onde ele propõe o que ficou muito conhecido como a pirâmide de Maslow, onde ele coloca que na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas, seguidas num grau superior, as necessidades de segurança, depois as necessidades sociais, seguida pelas necessidades de estima, e no topo dessa pirâmide o que chamou de autorrealização. Então, onde seria, nesse nível, onde surgiria o que ele chamou de meta-necessidades, as necessidades onde se poderia conduzir ao processo de autorrealização, ou seja, encontrar sentido, o sentido existencial. Então, Joana de Ângeles também faz esse paralelo, falando dessas necessidades superiores, comentando sobre as necessidades primárias, que são as necessidades sensório-corporais, que ela diz, ou seja, as necessidades relacionadas ao corpo físico. Mas, na medida que vamos avançando no autoconhecimento, começa a despertar, a desabrochar as necessidades chamadas as metanecessidades, ou seja, as necessidades do espírito. E, lógico que ela faz aquele paralelo com a linguagem psicanalítica de Jung, onde ela fala das necessidades do ego e as necessidades do self, ou seja, as necessidades inerentes àquela personalidade atual e as necessidades inerentes ao espírito imortal, que são a linguagem própria da psicologia junguiana. Então, mas o que importa dessa abordagem é que ela diz que quando nós superamos essas fases iniciais dessas necessidades fisiológicas, começam então a surgir as necessidades superiores, aquelas necessidades próprias da alma. Então, na medida que evoluímos, vamos assim burilando, refinando os nossos gostos, nossas necessidades e vamos então começando a apreciar outras coisas. Ela diz que começamos a perceber as aquisições culturais, as aquisições artísticas, sensibilizando, né, o cérebro emocional. Então, as aquisições só vão surgindo na medida em que nós vamos vencendo essas necessidades fisiológicas. Tanto que ela diz que muitos espíritos aqui encarnados são seres subdiafragmáticos, ou seja, se lembrando que o diafragma é um músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Ou seja, abaixo do diafragma estão, né, o sistema digestivo e o sexo. Então, atendendo essas necessidades fisiológicas, necessidades subdiafragmáticas, atendendo o que é mais imperioso do ponto de vista fisiológico, corporal. Então, nessa fase inicial da evolução do espírito, predomina a natureza corporal, ou seja, é o período material. Chegado a uma fase mais avançada de equilíbrio entre o período corporal e o período espiritual. Chegando à fase de maior elevação do espírito, ou seja, quando o espírito galga degraus em inteligência e sentimento, ele pode alcançar então o grau máximo de evolução, onde as suas necessidades materiais desaparecem. Desaparece mesmo a necessidade do processo de reencarnação. Então, na medida que evoluímos, nossas necessidades se refinam, consequentemente, os hábitos alimentares também. É natural que iremos avançando a tal ponto de que isso se torna subjetivo. A questão de determinados gostos, vícios, assim, vão desaparecendo porque nós nos identificamos com a necessidade puramente espiritual. Então, como a gente pode ter essa contribuição da doutrina espírita do ponto de vista da alimentação? Será que, por exemplo, porque é uma das coisas que temos grande preocupação, será que um dia a alimentação com relação aos animais, né, que nós utilizamos os animais do cotidiano como fonte de alimentação, vai desaparecer da face da Terra? É uma boa pergunta, mas com certeza, como nós estamos num processo evolutivo, nós somos submetidos compulsoriamente à lei da evolução, nós deixaremos de utilizar-se dos nossos irmãos classificados como inferiores, que essa é uma afirmação até que a gente pode duvidar um pouco, né? Porque nós vemos a importância dos animais no universo, no planeta, e vai chegar um tempo que nós deixaremos, então, de utilizá-los no nosso cardápio como fonte de energia. Por quê? Habitamos hoje um corpo grosseiro, um corpo extremamente material, num planeta material. Necessitamos, para nutrir as nossas células corporais, de água, de proteínas, de carboidratos, da glicose e de tantos outros elementos para manter a integridade física
e a saúde do corpo físico. Se bem que a engenharia alimentar, a ciência alimentar tem desenvolvido e estudado tão profundamente essas questões que existem pessoas que passam a vida toda se alimentando apenas de vegetais e proteínas vindas do reino vegetal e vivem saudavelmente e às vezes muito mais saudavelmente do que aquele que ingere a proteína do reino animal. O fato é que quando passamos os graus da evolução e subimos degraus nesse processo evolutivo, e é o que a Terra está passando nos dias de hoje, o nosso corpo vai se tornar menos material, mais fluido, mais perfeito, de uma matéria mais quintessenciada, mais suave, com menos agregados de moléculas. E assim ele não necessitará de proteínas de peso molecular tão pesados e nós iremos nos nutrir, como dizem os espíritos, da água em forma líquida ou em forma gasosa, das emanações do ambiente, emanações das plantas, de raios eletromagnéticos que nós recebemos do solo, dos nossos próprios seres vivos que nos rodeiam. Não vai ser amanhã, mas vai ser em futuro próximo, porque nós não necessitaremos mais destruir o corpo físico dos dos animais para que o nosso corpo se mantenha saudável. Quem leu a obra Nosso Lar conhece uma revolução que aconteceu naquela cidade espiritual de 2 milhões de almas desencarnadas para que eles comessem alimento de material do mundo dos espíritos, mas material. E o governador de Nosso Lar teve que ter pulso firme para orientar e educar aquelas almas que elas não precisariam mais de matéria para se alimentar, que a água seria suficiente, que as emanações do próprio ambiente da cidade de Nosso Lar seria suficiente por aspiração dos poros, de elementos sutis seria suficiente para o seu equilíbrio do outro lado, e que no futuro, com a evolução daqueles seres que habitam Nosso Lar, eles iriam se nutrir basicamente do amor, que é o alimento da alma. Uma alma equilibrada gera corpos equilibrados. Se nós vamos parar de nos alimentar dos animais, amanhã, depois, não sabemos o tempo, mas isso vai acontecer com certeza. Emmanuel, espírito de uma envergadura moral elevada, coordenador da mediunidade de Chico Xavier, não manda recado, ele dá o recado. Ele diz o seguinte, que os superiores devem proteger os inferiores. Então, alimentar-se ou não da carne dos animais é uma questão de foro íntimo. Cada um decide por si, se quer, se sente bem, se não se sente bem. Lembrando aqui aquele exemplo que a gente sempre dá. Chico Xavier, um espírito evoluído, se alimentava de carne. Hitler era vegetariano. Cabe a cada um de nós escolher. E agora nós vamos fazer o intervalo. Você pode ligar para o telefone 3028-7122 ou conversar conosco no Facebook. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o segundo bloco do nosso programa. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. O programa vai ao ar das 22 às 23 horas. Você pode participar do nosso programa ligando aqui para a TVM por 3028-7122 ou também participando pela nossa página do Presença Espírita no Facebook. Então, nesse bloco nós teremos a entrevista, mas antes nós temos a sugestão, né, que seria nós temos a normal sugestão de leitura. Hoje nós vamos apresentar aqui um CD de uma palestra do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, né, que é um palestrante e escritor renomado no meio espírita, que é um juiz de direito do estado de Minas Gerais, que também estudioso das línguas como o hebraico, o aramaico, o grego, o clássico, e ele se dedica à tradução de textos clássicos das escrituras e acabou se tornando bastante conhecido, além da sua capacidade, da sua cultura e da sua desenvoltura nas palestras. E tendo na 17ª Conferência Espírita proferido uma palestra sobre o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, então sendo essa palestra gravada e reproduzida e sendo comercializada pela Federação Espírita do Paraná. Então, Haroldo Dutra Dias fala dessa obra de Allan Kardec quando da data de completando 150
150 anos dessa obra. E, naturalmente, que essa obra de Allan Kardec, uma das obras básicas, trata justamente da questão do temor da morte, da visão espírita do céu, do inferno, do purgatório, das penas e gozos futuros, e tendo a sua segunda parte, várias comunicações de espíritos em diferentes graus, né, de condição após a desencarnação. Os espíritos felizes, espíritos em condição mediana, os espíritos sofredores, os espíritos arrependidos, criminosos, suicidas. Então ele trata dessa obra de Allan Kardec numa palestra, e nós vamos aproveitar e sortear esse CD no final do programa, nessa palestra do Haroldo Dutra Dias. Então agora é o momento da nossa entrevista, que a Silvia vai conduzir. Com você, Silvia. Nós estamos recebendo hoje, no programa Presença Espírita, a Lucy Biscaia. A Lucy é tesoureira na Colmeia Espírita Abigail e também ela é secretária na Casa do Idoso Paulo de Tarso e desenvolve também atividades como expositora doutrinária pela URI, a União Regional Espírita, Segunda Região. Bem-vinda, Lucy. Obrigada. Lucy, o que recomenda a doutrina espírita? É errado comer os animais? Não que seja errado, mas só que nós estamos num processo evolutivo que nós precisamos ainda dos animais para a nossa alimentação. Mas sem contudo, isso querer dizer evolução no momento, querer dizer evolução espiritual ou não evolução. Como você citou, e o Divaldo cita numa entrevista, que o Hitler era vegetariano. E nós sabemos que o desenvolvimento moral era muito, muito sofrível, né? E já Chico Xavier, que foi uma boníssima pessoa que nos deu grandes exemplos de bondade, ele era carnívoro, ele comia carne. O próprio Divaldo diz que ele também come carne. Então não quer dizer evolução espiritual, mas o dia que nós num futuro o nosso organismo não vai mais precisar desses abates monstruosos que é feito para os animais para nos alimentarem. Lucy, mas assim, com relação ao homem, né, e a civilização, esse tipo de alimentação é contrário à lei da natureza? Nós estaremos errando? Não, o contrário da lei da natureza não é pelo nível de evolução que nós estamos. Então, o nosso organismo necessita da carne. Existem outros meios de substituir a carne, existem até os vegetarianos, e existem aqueles mais radicais que se denominam veganos, né, que eles não ingerem nenhum tipo de alimentação de origem animal, nenhum, que eles são mais radicais. Mas é necessário muito vegetal para poder substituir a carne. É necessário fazer um estudo com um nutricionista ou com um médico para fazer uma orientação alimentar bem balanceada, né, para poder substituir a carne. Então, mas a questão seria meritório nós nos abstermos da carne, pensando já, porque muitos não gostam desse tipo de alimento, uns realmente sentem pena daquilo que os animais passam no momento do abate, e outros poderiam não comer carne já pensando numa evolução espiritual, numa penitência, por exemplo, né? Isso seria meritório, Lucy? É meritório desde que seja em favor de outra pessoa. Então nós temos, por exemplo, as pessoas os médiuns passistas. Então, no momento que ele vai transmitir o passe, que é uma transmissão de energias do passista para a pessoa que vai receber o passe, então, se ele conseguir, naquele dia que ele vai dar o passe, não usar a carne, ele estará numa condição fluidificada melhor para transmitir os fluidos. Então, daí, nesse caso, é meritório porque ele está pensando na pessoa que vai receber o passe.
Ou, um outro exemplo, alguém que esteja desistindo em favor de uma outra pessoa que esteja passando fome. Não, hoje não vou comer essa carne e vou doar para alguém que está passando fome. Então, isso seria meritório. Mas só pelo fato de desistir do alimento de origem animal não é meritório. Nós vamos querer saber da Lucy também, assim, é um erro, é um pecado, porque existe muita polarização de ideias, né? Como você disse, tem os muito radicais em relação, inclusive não usam couro de animal, nem de nenhum tipo de animal em roupa, em sapato, em bolsa. Tem aqueles que são mais maleáveis e tem aqueles que não vê nenhum erro em comer a carne, mas o que os espíritos superiores eles pensam a esse respeito? É um erro? Não é um erro, justamente pela condição nossa no mundo material, que nós ainda necessitamos da carne para a nossa alimentação. Então não é um erro, mas à medida que o ser humano for evoluindo, isso, lógico, como você mesmo falou, que não é amanhã que vai acontecer isso, mas no desenvolvimento da evolução vai chegar a um ponto que a nossa constituição orgânica não vai mais necessitar desse tipo de alimentação, e nós vamos tratar daí com mais carinho, com mais como merecem os nossos irmãos animais. E a Lucy falava a respeito da questão da mediunidade. Eu gostaria de saber dela um pouquinho mais aprofundado. Por exemplo, o médium que está lá psicografando, ou o médium que trabalha na reunião mediúnica dando passividade para os espíritos, qual é o impacto nesse trabalho? Comer carne naquele dia, ou, por exemplo, o médium que opta por ser vegetariano, que tipo de impacto tem? Os hormônios da carne podem influenciar em alguma coisa? Aquelas vibrações dos animais no momento da morte que passam para a carne, isso também nós acabamos por receber. Qual que é o impacto da dieta do médium no dia do trabalho e também no dia a dia do médium? Se pelo menos como na nossa evolução espiritual atual nós não temos condição de deixar totalmente a alimentação de origem animal, então aqueles que se dedicam aos trabalhos mediúnicos, seria interessante que no dia do trabalho não ingerissem carne. O impacto é muito positivo, pois inclusive os médiuns de cura, eles orientam as pessoas que recebem o tratamento espiritual para que se abstenham de comer carne, para haver um aproveitamento melhor dos fluidos espirituais. Inclusive a digestão, né, é muito mais prolongada do que a digestão de outro tipo de alimento, né? Lucy, e você falava a respeito do passista também, né? Aquele passista que é vegetariano, se ele optar por ser vegetariano, isso também vai ter repercussão positiva na hora de aplicação do passe? Ele vai ter assim um organismo mais leve, né, para transmitir, para aproveitar melhor os fluidos que o mundo espiritual está atuando, para ele ser o intermediário entre o mundo espiritual e a pessoa que está recebendo o passe. Nós vamos continuar falando desse assunto. Você ligue para nós aqui no telefone 3028-7122. O Ayrton está online na nossa página no Facebook. É só você ligar também para ele. Ele está ali já anotando seu nome. Não deixe apenas o seu contato ali para participar. Faça alguma pergunta, dê uma sugestão de tema. Agora a gente vai fazer o intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Eu vou pedir para o Ayrton, porque no livro Consolador, o Emmanuel
que a gente falava, né, no primeiro bloco, que ele não manda recado, ele dá o recado, ele tem uma visão um pouco diferente a respeito da carne. Ele é mais duro na orientação dele, né? Sim, Emmanuel, nesse livro, quando indagado sobre alimentação animal, ele expressa nesses termos como sendo um erro de graves consequências, né? Porque ele também expressa que se nós temos necessidade de alguns elementos nutritivos, eles podem ser encontrados na fonte vegetal. E dispensando, ele diz que nós iríamos dispensar os matadouros, né, os açougues, isso seria consequência dessa elevação espiritual. Então ele é mais, entendo que, porque às vezes quando a gente lê no livro dos Espíritos, aquela resposta dos Espíritos sobre a questão, fala, a carne nutre a carne, então dá a sugestão de que nós precisamos, né? Precisamos e devemos nos alimentar dos animais. Mas aí, lógico, com o progresso, com uma visão mais detalhada dos assuntos, Emmanuel já é mais categórico em dizer que é um erro grave. Assim como o irmão X, comentando sobre esses aspectos, né, falando que no mundo espiritual não tem esse tipo de fonte, então ele diz, comece desde já, né, a eliminar a costelinha, a vitela, essas coisas, porque nós podemos ter dificuldades no mundo espiritual na ausência dessas coisas. Aí nós guardamos no corpo espiritual essas carências, esses hábitos, e nos deparamos com uma vida onde não tem esse tipo, e aí ficamos aquela vinculação com as coisas terrenas, ou seja, fica difícil uma adaptação quando nós cultivamos hábitos, né, que sobrecarregamos o sistema digestivo. Particularmente, a gente tem que pensar também no aspecto do sofrimento que se impõe aos animais, porque infelizmente é muito sofrido. Da minha experiência de deixar a alimentação animal, é pensando justamente no aspecto quanto o animal sofre e que não é nada humanizado o tratamento seja os bovinos, os suínos, os frangos. Então os animais sofrem demais, então mesmo não só para oferecer a carne, mas também para os seus derivados. Então na minha opção de deixar o consumo da carne foi pensando nesse aspecto, como o Emmanuel diz, nossos irmãos inferiores, e tratar os irmãos inferiores da forma que nós tratamos, particularmente entendo que é ainda um atraso espiritual na nossa condição de espíritos. Inclusive, André Luiz fala a esse respeito no livro Missionários da Luz, de como é que os animais nos olham. Os animais, eles só saem correndo com medo quando o ser humano se aproxima, exceção dos nossos animais domésticos. Eles têm medo do ser humano e olham o ser humano com olhos de crueldade do ser humano em direção a eles. E também, numa das obras da série No Mundo Espiritual, o André Luiz faz uma descrição de um matadouro, onde os espíritos que têm esse lado do vampirismo, de sugar ainda as energias vitais do ser humano, buscam nos matadouros, no sangue dos animais, o nutriente para eles, que aspiram através do corpo espiritual. É uma coisa muito feia de ler, mas é interessante para a gente ter uma noção, porque a gente não vê do outro lado, né, Lucy? Alguns médios veem, mas a gente normalmente não vê o que acontece, essa interação dos espíritos conosco, a necessidade dos espíritos, por exemplo, naqueles lares invigilantes, onde os espíritos se sentam na mesa com a família para aspirar do feijão, do arroz e da carne, aquilo que eles necessitam, né? Mas eu gostaria de te perguntar a questão de que Jesus falou que não é o que entra na boca do homem, mas o que sai, né? É uma metáfora, mas também tem um pouco disso, porque o que vale a gente ser vegetariano e ser mal com o próximo, mal na sociedade, destruir lares e se comportar também em desacordo com a lei de Deus. Isso também de nada vale, não é? E realmente, o dia que nós tivermos a evolução suficiente para sermos vegetarianos e não sofrer com isso, né? Vai longe ainda, né? Mas nós vamos chegar lá. A pessoa ser carnívora é uma questão de atual evolução do ser humano. E Jesus fez essa metáfora para incentivar-nos a
cuidar daquilo que nós falamos, cuidar daquilo que nós agimos. Então, não seria, então, a carne a responsável por nós sermos bons ou maus. É por isso que a gente falava que os espíritos dizem que, em relação à opção, é uma questão de foro íntimo. Cada um de nós sabe o que é melhor para nós, tanto, como dizia o Ayrton, tanto no campo do espírito, no campo da alma, quanto no campo material, as nossas necessidades. Mas é bom a gente ir treinando para depois a gente não ser aqueles revoltados de nosso lar, né, que fizeram aquela rebelião para comer, né, alimentos mais pesados quando a água somente era suficiente. A Lucy também trouxe um tema aqui a respeito das curas espirituais, porque chegam muitas questões aqui dos telespectadores a esse respeito. Se os centros espíritas fazem cura, se nós buscamos a casa espírita para o passe, por exemplo, e nós temos uma doença, se o passe cura, se a água fluidificada cura, o que os espíritos pensam disso? Então, uma das questões é essa aqui, né? Que a gente, na casa espírita, tem passe. Se o passe pode curar, como é que ocorre isso? Quem cura é o passista ou são os espíritos? Basta só ter fé, ter merecimento para curar? Como é isso, Lucy? A gente vê também curas através de cirurgias. Depois eu quero até perguntar a respeito disso para o Ayrton. Como é que acontece essa questão da cura dentro das casas espíritas? Bom, em qualquer lugar onde exista a cura, seja no centro espírita, seja nas igrejas evangélicas, em qualquer lugar, quem cura é Deus, pelo merecimento da pessoa. Então, se a pessoa merece aquela cura, então ela receberá a cura. Mas, às vezes as pessoas, elas têm uma tarefa a cumprir maior. Nós vemos, relembrando Chico Xavier novamente, Chico Xavier era muito doente, ele tinha doenças incríveis e ele era uma pessoa boníssima. Então, ele não tinha o merecimento para autocurar-se, se ele próprio era médium, né? De cura, inclusive. Pois né? Então a gente percebe que a cura, ela depende do merecimento da pessoa. E também no caso, o caso de Chico Xavier, era para nos dar o exemplo de vida que ele nos deu. Então, não que ele não merecesse ser curado. Ele tinha merecimento de sobra, tinha créditos inúmeros, mas ele estava aqui na Terra para nos dar exemplo. Então, ele sofreu bastante, teve doenças bastante, mas para nos mostrar a resignação, o exemplo de vida, de bondade, apesar de doente. E o passe, ele tem a capacidade de provocar a cura? Tem, caso a pessoa tenha o merecimento, tenha fé. Porque Jesus, ele diz para o centurião, né, que o centurião pede para Jesus curar o seu servo. Então ele diz, eu sou dirigente, então eu mando os meus subordinados irem fazer alguma tarefa e eles vão. Também tu, ó mestre, manda os teus subordinados e eles vão curar o meu servo. Então Jesus viu uma grande fé naquele centurião e curou o servo dele. Nós vamos falar mais sobre esse tema. Você pode ligar aqui para nós. O telefone é o 3028-7122. Nós já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. E como nós estávamos falando de alguns aspectos da vida de Chico Xavier, ele teve a possibilidade, como disse a Lucy, ele tinha angina, ele era cego de um olho, ele tinha crises de labirinto. Chegou uma época que ele tinha tanta tontura por causa dos problemas labirínticos, ele achava que era da vista, porque ele era cego de uma, e ele procurou o oftalmologista dele e pediu para arrancar o olho, porque ele achava que era disso, né? Então, ele tinha muitos problemas de saúde, era frágil de corpo, forte de alma,
e ele teve essa possibilidade de fazer cirurgia espiritual com o José Arigó. E o Ayrton, você pode contar essa história pra gente, Ayrton? Acho que tem dois relatos a respeito que a gente encontra na literatura. Um é narrado, que eu li do Richard Simonetti, que é escritor espírita. Ele conta a passagem que, sentindo muito incômodo com a visão, então ele teria pedido ao seu mentor espiritual que solicitasse a Bezerra de Menezes, algum benfeitor espiritual, um tratamento de cura. Então, que Emmanuel disse, olha, você tem que se consolar, continuar tratando, usando o tratamento médico, porque o seu caso não tem cura. Tá, então ele responde dizendo, mas como eu vou continuar participando das atividades mediúnicas? Ao que Emmanuel então diz, olha, eu disse que não tem cura, mas não é que não tem tratamento. Então você continua com o tratamento, se consola, porque o seu caso não é uma catarata que não tinha cirurgia, pelo menos naquela época, então ele teve que se consolar e não ter o tratamento. Talvez, então nessa circunstância, quando na época, né, em 1965, a gente encontra uma entrevista de Valdo Franco relatando que ele teve a oferta partindo do médium, né, que não era espírita, mas fazia aquelas cirurgias através do Dr. Fritz, que era o médico, o médium Zé Arigó, que lhe ofereceu então a cirurgia, dizendo, olha, eu posso te deixar bom do olho agora mesmo. Só que o Chico então disse, olha, eu agradeço a sua boa vontade em querer fazer a cirurgia, mas eu sei que isso faz parte de um processo kármico, que se você me curar do olho, vai aparecer outra doença, o karma vai continuar. Então, com o problema do olho eu já estou acostumado, por que eu vou querer doença nova? Então, vejam, nós corremos atrás de cirurgia, de tratamento, ele dispensou a cirurgia, porque entendia que o seu problema, né, com uma orientação espiritual, que não tinha a cura efetiva, porque ele já estava acostumado, com o problema do olho eu já estou acostumado. Como é um processo kármico, que a gente busca a cura relacionado às necessidades imediatas, aquele problema, mas será que a origem das enfermidades, muitas delas não estão no próprio espírito? Então, se cura uma coisa, aparece outra. É como, né, encanamento furado, você daqui começa a vazar de lá. Então, quando o problema é mais profundo, é na intimidade do ser espiritual, somente a mudança, a reforma íntima, a elevação espiritual, a mudança de hábito é que poderá tornar, então, o espírito saudável e o corpo saudável. Caso contrário, será assim, apagar incêndios, né? Trata uma coisa aqui, uma hora a dermatite, outra hora o problema, né, de hepática, a gastrite, a dor de cabeça, isso, assim vamos mudando as doenças novas. Né? E também, Luci, o Chico dizia uma coisa bastante interessante a respeito disso, foi nessa época que ele disse também, que o passe e a água fluidificada e o evangelho na casa espírita não conseguir curar, nada mais cura. Em relação, nós estamos dizendo aqui, incluindo o tratamento médico, logicamente, né? Porque quando nós ficamos doentes, nós devemos imediatamente procurar o médico. A medicina está aí, a medicina é de Deus, para tratar nosso corpo, para minimizar as nossas dores. Bendito Fleming, né, que inventou ali o antibiótico, então um espírito que veio com esse compromisso e que livra muitas pessoas da desencarnação precoce. Então a medicina de Deus deve ser utilizada e nós devemos fazer o tratamento espiritual complementar. Em relação à cura, o que o Espiritismo pensa? Isso que a gente falava, muitas doenças que nós trazemos, como essas doenças kármicas que o Ayrton estava falando, são doenças para nos colocar no lugar, para fazer com que que o nosso espírito se burilhe, a nossa alma se burilhe, e a gente quer ficar livre disso, né? Que vai ser a nossa cura espiritual. A doutrina espírita tem essa visão, então, mais ampla da doença? Sim, a visão da doutrina espírita é que a cura, a ausência da doença é uma questão que vai agir no espírito, perispírito e corpo. Então, o espírito, que é a matriz nossa, né? Então, às vezes as pessoas têm costume de dizer, eu tenho um espírito, mas na verdade eu sou um espírito. Eu tenho um corpo e tenho um perispírito, porque o perispírito é o elo de ligação do corpo ao perispírito. Então, essa cura, segundo o Espiritismo, ela tem que vir de dentro para fora. Então, de nada adianta, às vezes, nós tomarmos remédios aqui da terra, mas se a origem da nossa doença está em maus pensamentos, está em atitudes
que não são favoráveis. A própria ciência já tem demonstrado que a pessoa cancerosa que ora, ela tem ela vai ver a doença dela diferente da pessoa que não ora. Porque a pessoa que ora, ela está em contato com Deus, em contato com os bons espíritos. Então ela vai receber uma orientação melhor, vai receber nem sempre a cura, mas a predisposição para aceitar com maior resignação aquela doença. É interessante isso que a Lucy está falando, porque citando aqui novamente o André Luiz, quando Emmanuel nos diz que nós somos vítimas de nós mesmos, nesse sentido também. André Luiz diz que nós somos bombardeados diariamente por trilhões de radiações de todos os tipos, como a gente falava no primeiro bloco. E radiações que vêm de cima para baixo, que vêm do Sol e dos astros siderais. Vibrações e radiações de baixo para cima, que vêm da Terra, dos metais. Vibrações no sentido horizontal, que vêm das plantas, dos animais, dos seres humanos. Vibrações e radiações do mundo dos espíritos. Mas a mais séria de todas é aquelas que vêm da nossa própria mente, do nosso próprio pensamento. Aquilo que nós pensamos, Lucy, de ruim, de inferior, de vibração muito baixa, impacta e repercute na célula do corpo físico, causando doença e desagregação. Então, se nós somos vítimas de nós mesmos, Ayrton, nós somos os médicos de nós mesmos também? Sim, o próprio Emmanuel fala de imunologia da alma. Ele usa esse termo num dos seus livros de mensagem, falando dessa fortaleza íntima, ou seja, que muitos processos enfermizos se dão por natureza das próprias emanações mentais, que vão, então, fragilizar, desarmonizar o corpo espiritual, propiciando que as doenças se instalem. Porque, lógico, por exemplo, uma gripe tem uma causa viral, outros processos são bactérias, são fungos, mas também a própria ação do espírito sobre o seu corpo espiritual vai fazer com que o seu corpo se fragilize, e fragilizando ele fica suscetível a vários processos infecciosos. Então, lógico que o fator agente causal, patológico, é um agente externo, mas não sem desconsiderar que a desarmonia íntima, o pensamento, as emanações inferiores acabaram por desestruturar a energética do perispírito, facultando a instalação das enfermidades. Então é preciso considerar no processo de enfermidade aqueles fatores que são do ponto de vista do espírito, né? Bom, acho que a gente tem que aproveitar aqui, Silvia, que o Sérgio perguntou, acho que ele perguntou sobre a alimentação no mundo espiritual, que você já acabou comentando, e o relacionamento, como seria um relacionamento afetivo no mundo espiritual? Quer dizer, os espíritos continuam juntos, as famílias, né? Acho que é nesse sentido que ele perguntou. Essa pergunta é interessante, porque os laços de amor, eles não encontram barreira no túmulo, não. E da mesma maneira que os laços de ódio, os laços dos sentimentos em geral. Então, aquelas pessoas que nós amamos verdadeiramente, nós continuamos com os laços de união do outro lado da vida. Mães com os filhos que reencarnam durante séculos para resolver o problema de um filho. Muitos casais permanecem juntos quando a união não é apenas sexual, como nos diz o Evangelho, não é a união apenas dos corpos, que às vezes até a separação já se dá aqui na própria terra, dormem na mesma cama, mas não há mais união, porque é uma ligação apenas sensual, material. E quando o amor é verdadeiro, do outro lado da vida, essas uniões continuam. No nosso lar tem o caso Tobias, que recebe a esposa e eles têm uma casinha em nosso lar e continuam a viver juntos. Lucy, isso que é bonito do Espiritismo, né? Ninguém perde ninguém quando a gente ama verdadeiramente, né? Certo. A vida continua após o túmulo e da maneira que nós vivemos aqui na Terra, nós vamos continuar vivendo no mundo espiritual. E se nós amamos verdadeiramente uma pessoa, um cônjuge, nós vamos estar ligados pelos laços do amor.
com aquela pessoa. E, inclusive, isso é muito mais sublime no mundo dos espíritos, né? Citando o Nosso Lar novamente, naquele parque que os espíritos vão passear, naquela praça, existem namorados, existem noivados, e as criaturas continuam a amar. Então, essa é a nossa grande esperança, né? Que a vida não se acaba com a morte do corpo físico. Os nossos entes queridos estão do outro lado da vida, com saudades também, muitos nos aguardando o retorno, torcendo para a nossa vitória sobre a matéria, sobre os instintos animais que muitas vezes nós temos, sobre as nossas quedas. Estão lá orando por nós e esperando o momento em que nós retornaremos e nós nos encontraremos. Por isso que o amor verdadeiro, essa grande energia que une todos, né? Luci, vamos para o sorteio então do CD. Eu vou pedir para você sortear. Eu queria agradecer pela participação de todos. Hoje nós estamos com a nossa cesta de sorteio cheia de participações. E vamos ver quem vai ganhar o CD. Que ótimo, né? Bastante participação. E que as pessoas possam buscar os seus brindes, os livros, né, Ayrton? Quem ganhou, que participou pelo Face aqui, foi a Débora Samuels, que vai poder retirar então o CD, que é de uma palestra do Haroldo Dutra Dias sobre o livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que vai ficar pode retirar na Livraria Educadora, ao lado ali, na Santos Dumont, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis e Amparo aos Necessitados. Então, parabéns para a Débora. É importante que todos saibam que os livros e CDs sorteados ficam por 4 semanas, 1 mês na livraria. E após esse tempo, eles voltam aqui para um novo sorteio. Então, é um tempo de você achar ali um lugar para estacionar e pegar o seu livro, comprar uma outra obra e continuar os seus estudos espíritas. Obrigada, Luci, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos encerrando o programa Presença Espírita. Na semana que vem estaremos ao vivo, às 22 horas, aqui pela Rede TVM, canal 14, telefone 3028-7122. Assistam às nossas reprises durante a semana. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita. Um abraço fraternal e até o nosso próximo programa.